irmãos, olá minhas irmãs, você que nos acompanha agora neste momento, mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Uma noite de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 34. Salmo 34. Louvado seja o Senhor. Amém? Daqui a pouco então nós vamos fazer uma oração para nós darmos início, para nós buscarmos a presença de Deus neste momento, aprender a palavra do Senhor, glorificar o Senhor, fortalecer a nossa fé, o nosso coração, para que nós continuamos batalhando, não desistindo, né? Às vezes queremos desistir porque é tantas lutas, tantas dificuldades, não é verdade? Mas Deus é conosco. Aleluia. Deus é conosco, Deus é contigo. Declara isso na sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom o tempo todo, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aguardar mais um instantinho aqui. E aí nós vamos começar orando, buscando a presença de Deus. Nós vamos clamar a presença do Senhor. Você que tem seu pedido, você que tem a sua causa, vem orar comigo neste momento. Neste momento eu convido você agora a buscar a presença de Deus comigo. Oportunidade que nós temos, não é verdade? Agora você na sua casa, você dê um pouquinho da sua atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos então fazer uma oração. Nós vamos orar neste momento, apresentando essa live, apresentando a sua vida, apresentando a tua casa, pedindo a Deus, para Deus ter misericórdia de nós, Deus nos ajudar e nos socorrer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, Deus santo, fiel e verdadeiro, ó Senhor, neste momento, Senhor, eu me encurvo aqui, Senhor, com o meu coração, com a minha alma, para te buscar neste momento, ó Pai querido, para clamar, Senhor, a tua presença, Senhor, neste momento, ó Pai. E eu apresento ao Senhor agora, meu Deus, cada pessoa, Senhor, que vai entrar, que vai participar, cada pessoa, meu Senhor, que vai ser tocado, que vai ser alcançado pela palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te peço agora, meu Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar. Que o Senhor venha, Senhor, nos socorrer. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer, Senhor, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alma. Que o Senhor nos ajude, meu Pai querido, para que nós continuemos aqui lutando, batalhando e alcançando a vitória e o Teu nome sendo glorificado nas nossas vidas, Senhor. Pai querido, eu te peço agora neste momento, cada pessoa que está passando por turbilhão de luta, de batalha, de pressão na sua mente,
Meu Deus, eu te clamo, Senhor. Meu Deus, cada pessoa enferma, cada pessoa depressiva, aquele que tem crise de ansiedade, aquele que tem síndrome do pânico. Ah, papai querido, eu te clamo agora, meu Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, aleluia, comece agora a operar milagres nessa noite. Comece a transformar vidas aqui nessa noite. Aleluia, que essa pessoa, aleluia, que está, Senhor, no fundo das trevas, no poço, aleluia, que não tem mais esperança. Eu clamo ao Senhor agora, meu Deus. Eu peço agora, Pai querido, que o Senhor tem de misericórdia. Intervém agora, Senhor, nas nossas vidas. Ah, papai, o que nós somos sem Ti, o que nós somos sem a Tua presença, meu Deus. E eu te peço neste momento, Pai querido, que o Senhor, aleluia, nesse instante, vem agora, meu Deus, despojando agora os principados, as potestades. Que o Senhor vem agora, Senhor, aleluia, que arrancando um coração de pedra, um coração, Senhor, endurecido por causa do pecado, e colocando em nós agora, Senhor, um coração que tenha condições de obedecer a Tua palavra, de buscar a Tua presença e de servir ao Senhor nessa terra, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Ah, Senhor, neste momento, Senhor, aleluia, que haja paz nos nossos corações, nas nossas almas. Que o Senhor visita agora cada pessoa que necessita de um socorro do Senhor. Que o Senhor venha agora, Pai, ao nosso encontro. Nos abençoa neste momento do aprendizagem da Tua palavra. Que a Tua palavra penetre. Que a Tua palavra, meu Deus, agora encontre em nossos corações uma terra fértil, aleluia, para que ela seja semeada e ela produza, Senhor, e cresça com raízes profundas, nos ajudando, Senhor, a nos firmar na verdade, nos libertando do pecado, nos libertando do engano, nos libertando da maldade, nos libertando, meu Deus, de todas as amarras, Pai. É o que eu peço. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o Teu filho, abençoa, Senhor, a Tua filha, abençoa essa pessoa agora que nos acompanha, faça ela prosperar, Senhor, faça ela reconhecer a grandeza, a bondade, a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Neste momento nós vamos meditar um pouco na palavra, tá? Hoje nós vamos falar o Salmo 34. Você que tem a Bíblia na sua casa, pega ela por gentileza. Vamos aprender junto a palavra de Deus. Amém? Salmo 34. Karina Zago, boa noite. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Então pega a Bíblia aí, vamos lá. Salmo 34. Hoje nós vamos meditar o verso 6, o verso 4, o 5 e o 6. Amém? Já é o suficiente para nós aprendermos algo da parte do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis
iluminados de felicidade, vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? Então esse salmo, ele é um salmo que é atribuído ao rei Davi. Nós vemos esse salmo como um testemunho. Uma certa ocasião, o salmista ali, o salmista Davi, o rei Davi, ele fugindo da perseguição de Saul, e a Bíblia vai dizer que ele foi parar em Gate. Aquela terra era uma terra dos filisteus, e chegando neste lugar, ali os conservos do rei, o rei Aquis, que reinava naquele lugar, e diz ainda o contexto de que este lugar, Gate, que é a terra dos filisteus, muito provável que é o lugar da onde ali veio Golias, a qual o salmista Davi o tinha derrotado, o tinha humilhado, porque ele humilhando a nação de Israel, e ele humilhou ali Davi por causa da sua estatura, por causa da falta de experiência no combate. Mas só que Davi foi guerrear contra aquele gigante, e ele não foi guerrear com a sua capacidade humana, ele não foi guerrear com os seus recursos humanos, mas a Bíblia vai dizer que ele foi em nome do Senhor, do Deus dos exércitos, do nome do Todo-Poderoso. Então Deus é quem foi nessa peleja com ele. E aí, passado esse fato, esse acontecimento, a Bíblia diz que as mulheres cantavam ali em Israel que Saul tinha matado dezenas, mas Davi tinha matado milhares. E essa canção provocou o ciúme, a ira de Saul, e Saul se torna um perseguidor de Davi. E aí Davi, então, ele fugindo ali da perseguição de Saul, a Bíblia vai dizer que ele chega em Gate. E quando ele chega naquela cidade, os servos, ao reconhecerem, diz: não é este Davi? Não é este que tem feito, na entrelinhas, que tem feito um grande estrago para nós, para os filisteus, para o nosso povo, para a nossa nação? Irmão Otávio, Deus abençoe, meu amigo. Amém. Brigadão, meu irmão. Fique aí, que Deus tem algo para você, viu? Então, a história vai dizer que naquele momento, Davi, ele vê a sua vida passar diante dos seus olhos. Das poucas ocasiões que nós vamos ver o salmista dizer, as escrituras dizer que Davi teve medo. Olha isso. Interessante isso, né? E a Bíblia diz que ele sentiu medo. Ele teve medo. E ele foi tomado por um grande medo, por um grande assombrado, assustado, por um grande pânico. Porque, veja, ele estava na terra dos inimigos, meus irmãos. Na terra dos inimigos. Ele não tinha mais para onde correr ali. Não tinha mais como ele escapar daquela situação. E aí a história vai dizer que ele, naquele momento, ele se fingiu de louco. E ao se fingir de louco e salivando ali, a Bíblia diz que ele, ao salivar, a saliva corria por sua barba. E aí quando os conservos apresentaram ao rei, o rei chamado Aquis, o rei falou: eu não tenho louco suficiente, vocês vão me trazer mais louco ainda. E naquele momento, Davi é liberado.
Então, quando Davi é liberado, ele reconhece as lutas, as dificuldades, as batalhas, o livramento ali que ele teve, ele reconhece, ele fala assim, meu Deus. E aí ele escreve esse salmo, irmãos, esse salmo maravilhoso, que ele começa esse salmo bendizendo o nome do Senhor. Ele reconhece que aquele livramento que ele teve não foi por causa da sua capacidade humana, mas foi por causa da intervenção do Senhor. Amém? Irmã Karina, nós vamos orar pela sua vida, viu, irmã? Deus é contigo, viu? Você é muito amada do Senhor. Jesus te ama muito, viu, filha? Tá bom? Então, é nesse contexto. Então, este salmo é um salmo que nós vemos Davi agora inspirado pelo Espírito do Senhor, inspirado pelo Espírito de Deus, a compor este salmo, reportando agora, testemunhando agora a sua experiência. Aleluia, o seu testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. E só pode testemunhar, meu amigo, minha amiga, só quem passa por lutas, e uma vez passado por lutas, você suporta as lutas, e aí sim, Deus é glorificado na tua vida. Amém? Então nós vamos, diante disso agora, nós vamos ver qual é a lição que nós vamos extrair desse texto. Então vamos lá, verso 4 diz assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Salmo 34, verso 4. Eu quero dar um destaque aqui nesse verso 4, busquei ao Senhor. A pergunta para mim e para a sua reflexão nessa noite é: o quanto nós temos buscado o Senhor? O quanto você tem buscado o Senhor? De verdade mesmo. A palavra buscar aqui é um desejo, é um sentimento que ele move o coração do salmista. Não foi só naquele momento onde ele viu a vida dele passar diante dos olhos dele. Porque, vamos ser sinceros aqui, tem muitas pessoas que é assim. Tem muitas pessoas que no momento da aflição, no momento da angústia, a pessoa recorre ao Senhor. A pessoa busca a presença de Deus. Não é verdade? Mas quando a luta cessa, o que a pessoa faz? A pessoa deixa de buscar. Tem pessoas que quando está enferma, quando está doente, corre para a igreja. Aí pede oração e fala: irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastora, ora por mim. Missionário, ora por mim. Enfim, pede para qualquer pessoa. Desesperado. Mas veja, isso não é buscar. Isso é você, na verdade, você está enganando a si próprio. As suas motivações são motivações erradas. Porque na verdade você não está buscando a Deus para querer de fato conhecer o Senhor na sua totalidade. Porque veja, você tem que buscar a Deus e continuar a buscar a todo instante. Depois nós vamos falar isso a respeito dessa totalidade. Na verdade você está querendo barganhar com Deus. E quantos têm deixado de buscar por causa disso? Porque vai para a igreja querendo sua vida mudada, às vezes colocando Deus contra a parede. Se Deus não fizer, eu não vou mais, não adianta. Não é verdade? Tem pessoas que busca Deus, e aí Deus é misericordioso, e Deus age. O que a pessoa, quando aquela situação passa, o que a pessoa faz? A pessoa vira as costas para o Senhor. Isso não é buscar. Isso nós estamos enganando a nós mesmos.
Se nós olharmos, essa ideia de buscar, ele é um sentimento recorrente. Ele é um sentimento que diariamente vai me impulsionar a buscar a Deus. Deus fazendo e não fazendo, eu continuarei a buscar o Senhor. Continuarei a buscar. Veja, e nós temos que, quando nós buscamos o Senhor dessa maneira, nós vemos o Senhor, aleluia, se manifestando. Nós vemos Deus operando, Deus fazendo maravilhas. Nós encontramos o Senhor de verdade. Quem diz isso? É o próprio Senhor. O próprio Deus, ele vai dizer isso. Olha o que ele diz através do profeta Jeremias 29 e o verso 13 diz: e vós me buscareis diariamente. Esse desejo estará em vossos corações. E qual é esse desejo? É o desejo de buscar, é o desejo de se relacionar com Deus. E aí, o que vai acontecer quando esse desejo estiver dentro dos nossos corações? Vocês vão me encontrar. Olha o que diz, é a palavra do Senhor que está dizendo, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não mente, ela é verdade absoluta e completa. E ela está dizendo, 29:13, Jeremias 29:13, vós me buscareis e me encontrareis, mas porém, quando vós me buscareis de todo o coração, Liníker, um abraço, meu amigo, Liníker Gustavo, evangelista, bênção de Deus, um amigo, um irmão em Cristo. Deus abençoe, meu irmão. Amém? Então veja, nós temos que buscar a Deus, irmãos, até o nosso coração se esvaziar de coisas que nos impedem desse desejo, desse sentimento dominar o nosso coração. Nosso coração, aleluia, sendo esvaziado de empecilhos, de embaraços, de sentimentos que impede desse sentimento, desse desejo dominar o meu coração. E aí sim, se esse desejo dominar o meu coração e dominar o seu coração, ninguém te segura mais, minha irmã. Ninguém te segura mais, meu irmão. Não tem dificuldade, não tem luta, não tem prova que vai te deter. Porque a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, mas quando vós me buscareis de todo o vosso coração. E aí ele continua, aí ó, o verso 14, a parte A. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Olha que lindo isso. Deus, aleluia, ele vai permitir, ele vai deixar, aleluia, que nós o encontramos. E o salmista, ele fala isso com propriedade. O salmista, ele está testemunhando para nós o que de fato é buscar o Senhor e encontrar o Senhor. Amém? E aí, como eu já antecipei aqui na introdução, ele continua dizendo no verso 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Nessa noite, se você buscar a presença de Deus, nessa noite, se você clamar a presença de Deus, você vai encontrar. Aleluia, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Tenha essa fé, tenha essa certeza, essa convicção. O salmista, ele está testemunhando para nós, a palavra vai dizer, ele me respondeu, e só não me respondeu, mas como ele agiu, ele interviu na minha vida, e dos meus temores todos me livrou. Então veja, nós devemos buscar o Senhor até encontrar.
E o salmista, ele reconheceu que não foi estratégia humana. Ele reconheceu que não foi ele se fingir de doido, que ali o fez escapar. E veja, meus irmãos, Davi fez um grande estrago nos filisteus. Se tem um homem que eles detestavam, que eles odiavam com toda a força, veementemente, era Davi. Porque Davi era um homem valente, um homem poderoso na batalha. As mulheres até cantavam, Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares. Então, ele entende, aleluia, que ali, naquele momento, em sua alma, ele clamou e ele viu a sua vida e dizendo: ah, Senhor, e agora? Ai de mim, Senhor, o que vai ser de mim? Mas aí ele, depois do livramento, ele entendeu que Deus é quem interviu na vida dele. Deus interviu. Amém? Aí nós continuando, verso 5 diz: contemplai-o e sereis iluminado de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Agora, sabe o que está acontecendo? Qualquer decepção que nós experimentamos, nós nos afastamos de Deus. Veja como que a palavra de Deus, ela não se contradiz, mas ela se completa. No verso anterior, nós falamos a respeito de ter no nosso coração o desejo de buscar a Deus. Esse desejo, ele tem que estar dominando nossos corações. Agora, o que acontece é que muitas vezes esse sentimento é um sentimento muito superficial. E aí qualquer coisa nos frustra, qualquer coisa nos decepciona, qualquer coisa a gente se magoa e a gente, é como se fosse resolver, nós deixamos de buscar a Deus. Veja, Paulo, ele falou, ele reconheceu, se nós não quebrarmos esse ciclo de buscar, um dia nós conheceremos o Senhor em sua totalidade. Um dia. Mas até que esse dia não chegue, nós temos que buscá-lo diariamente. Paulo, ele escrevendo ali para os irmãos em Coríntios, no capítulo 13, o verso 9 e o verso 10, ele diz que em parte ele conhece, e em parte, olha quem está dizendo, é o apóstolo Paulo, um homem que viveu experiências extraordinárias com Deus. Se você olhar a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, Paulo só renunciou, Paulo foi perseguido, Paulo foi caluniado, Paulo foi açoitado, sofreu naufrágio, passou fome muitas vezes, sentiu frio muitas vezes, abandonado muitas vezes, mas mesmo assim ele não quebrava o ciclo. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, nessa noite, ei, irmão Felipe, é para mim também essa palavra, não quebre o ciclo. E que ciclo é esse? De buscar, busque. E a certeza e a inspiração que nós temos aqui, a garantia que nós temos aqui, e a palavra de Deus quem está dizendo, não é eu. E essa é a certeza que eu e você nós podemos ter essa noite. Eu e você não vamos ser decepcionados. Nós não vamos ser decepcionados. Talvez você pode se decepcionar com a família, você pode se decepcionar com um amigo, você pode se decepcionar com seus irmãos da igreja, com seus irmãos da fé, você pode se decepcionar na comunidade de fé onde você está inserida, mas aqui está dizendo o texto, ei, se você buscar o Senhor de verdade, aleluia, se você ter esse desejo no seu coração de verdade, aleluia, o seu rosto jamais vai experimentar decepção. Jamais. Se você não quebrar esse ciclo de buscar. Ô Seba, um abração, meu amigo. Deus abençoe, viu? Amém. Deus é bom o tempo todo, meu irmão. Tá bom? Então assim, não quebre o ciclo. Se você não tem esse desejo, peça ao Senhor agora. Fala assim, Senhor, eu quero ter o desejo de te buscar. Aleluia. E se você estiver em situações difíceis,
Eis aí a oportunidade de você ter um testemunho, mas quando esse testemunho ser alcançado, não retenha, não abra mão, não quebre o ciclo, continue buscando. Aleluia, continue buscando. Amém? Aí para nós concluirmos, Salmo 34, verso 6 diz assim: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha que interessante. Agora, primeiro, às vezes nós fazemos errado. É por isso que muitas vezes nossas orações não é atendida. Por isso, olha que mistério aqui a palavra do Senhor está nos ensinando. A palavra do Senhor aqui é ela quem está trazendo para nós esse entendimento, esse esclarecimento. Às vezes, sem nós buscarmos o Senhor, nós já queremos clamar e queremos que Deus nos ouve. E o ciclo aqui que nós estamos vendo aqui é que Davi, ele busca primeiro, ele tem o desejo, quer dizer, o coração dele está bem motivado. Está bem motivado. Ele está embasado em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscareis de todo o vosso coração. Então, quando você tem esse sentimento, esse desejo, que é um desejo, a palavra buscar, ela é a mesma tradução do desejo no seu texto original. Então, quando esse desejo está dentro dos nossos corações, aí sim, aí eu tenho condições agora do quê? De clamar, aleluia, clamar, aleluia. E o que é clamar? Clamar é gritar, é pedir socorro, é pedir intervenção de Deus. Aleluia. Aí eu quero ver você ficar sem resposta, minha querida, meu querido. Aleluia. Aleluia. Eu gosto da tradução NTLH, que ela traduz essa parte A do verso 6, ela diz assim, um pobre sofredor. Então, talvez você esteja na mesma situação que o salmista, poucos recursos, poucos amigos, pouco a quem recorrer. Por isso que ele se coloca na posição mesmo de pobre, um homem pobre, e a Bíblia diz, bem-aventurado os pobres de espírito, e aqui ele está sendo bem-aventurado, ele está reconhecendo mesmo Davi, sendo um homem que já tinha vencido, derrotado o leão, já tinha derrotado o urso, já tinha derrotado o gigante. Aqui ele poderia querer reivindicar alguma coisa e dizer, eu sou valente, eu sou um homem de guerra, rapaz. Às vezes a gente faz tão pouco e já nos gloriamos tanto. Mas esse homem está nos ensinando que nós temos que ser pobre. Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer que nós somos miseráveis, nós somos falhos, que tudo que nós fazemos de bom, os livramentos, as vitórias, ela provém da parte de Deus. E aí a tradução NTLH, ela diz, eu, um pobre sofredor, gritei. Então, aqui a versão King James atualizada, ela traz a palavra gritou, clamou, que é o mesmo sentido. Só que aí gritar, eu entendo que é algo mais intenso. Aleluia. É algo mais forte. É algo mais profundo. É onde realmente o meu coração está sendo movido, aleluia, por um desejo ardente pela presença de Deus, pelo livramento de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Grite, 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 clame, clame, busque, não quebre esse ciclo. Aleluia, eu tenho certeza. Você não vai se frustrar. Você não vai se decepcionar. Você se decepciona com as pessoas. Não é verdade? Quem nunca passou por decepções? E é difícil a gente lidar com decepções, né? Principalmente quando você admira demais uma pessoa.
Seja ele um pastor, seja ele, enfim, seja a pessoa que for, um pai, uma mãe, um tio. E aí você, às vezes, tem tantas expectativas, você tem um referencial nessa pessoa, e essa pessoa te decepciona, não é verdade? Você olha e você fala, nossa, eu esperava tanto dessa pessoa, nunca esperava que essa pessoa teria a capacidade de fazer isso comigo. E acontece, não acontece? Mas Deus não, aleluia, Deus não, aleluia, Deus, Ele não te decepciona, aleluia, Deus, Ele não desiste de você, tá bom? Agora neste momento nós vamos orar, eu te convido você agora a buscar a face do Senhor, aleluia, para que neste momento você busque o Senhor. Ah, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, meu irmão, minha irmã. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele vai te ajudar. Amém? Clame agora comigo neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós aprendemos hoje o Salmo 34. O salmista nos ensina aqui nessa noite a importância de nós buscarmos, a importância desse desejo, aleluia, estar contínuo nos nossos corações, aleluia, esse desejo ardendo na nossa alma, movendo a nossa alma a te buscar, Senhor, a te buscar, aleluia. E assim como o salmista, ele escreve esse salmo para nos inspirar, Senhor, para deixar um legado, Senhor. Eu e essa pessoa que assiste agora teremos também, Senhor, a oportunidade, se nós buscarmos o Senhor com coração sincero, de testemunharmos ao próximo, e nós contagiarmos mais pessoas, Senhor, a buscar, mostrando a grandeza do Senhor, mostrando o poder do Senhor, aleluia. Nós, os pobres, os miseráveis, aqueles que são, Senhor, escasso de recursos, tem muito deles que nem tem pai, nem tem mãe para recorrer. Muito deles, meu Senhor, já perdeu seu pai, já perdeu a sua mãe, a sua família já virou as costas, não tem muitos amigos. Isso é ser pobre, Senhor. Pobre, Senhor. Aleluia, mas aqueles que te buscam, aqueles que te clamam, que grita pelo Senhor, pela presença do Senhor, não vão ser decepcionados, não vão, Senhor, ficar prostrados, aleluia, vão ver a mão do Senhor operando, e eu creio agora no milagre, eu creio que vidas agora estão sendo restauradas nesta noite, aleluia, aleluia, eu creio, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toca agora, Senhor. Toca agora, por favor, Senhor. Nós estamos implorando agora. Aleluia, opera agora nessa noite. Faz, Senhor, o extraordinário. Aleluia, para que nós testemunhemos, engrandecemos o Teu nome. Que esta nação, Senhor, saiba que o Senhor é Deus vivo, Deus atuante, poderoso, soberano sobre todas as coisas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs.
Muito obrigado, viu, pelo carinho de cada um que comentou, eu gosto bastante, viu? Muito obrigado, isso é um incentivo para mim, é um apoio, tá bom? Deus retribua grandiosamente a sua vida aí. Um bom final de semana, de muitas bênçãos, de muitas respostas de Deus, de livramento de Deus para tua casa, para o teu lar, tá bom? Deus abençoe.